Vamos orar e ler o capítulo 11 de Atos. E vamos celebrar também, né? Já passamos um terço do livro de Atos e foi bênção, foi edificante. Mas também a sensação de ter cumprido, né? Esse um terço do livro também é muito bom. Pai, muito obrigado, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é Deus maravilhoso, poderoso, majestoso, fiel, verdadeiro, santo. Pai, não há outro igual a ti. Deus eterno, Deus onipotente, onipresente, onisciente, Leão da tribo de Judá, Raiz de Davi, nosso amado, nosso Senhor, santo e poderoso. Pai, inúmeros são o teu nome, porque o Senhor é suficiente. Pai, o Senhor é suficiente nas nossas vidas. Sem o Senhor nós não somos nada, mas com o Senhor nós podemos todas as coisas. Obrigada, Jesus. Abençoa-nos neste momento. Revela a tua palavra para nós. Pai, que esse momento de leitura da tua palavra, Senhor, estando presente, observando cada sinal aqui, Senhor, que o Senhor estiver falando com a gente, Pai. Abençoa a nossa casa, a nossa família e aonde quer que nós formos, nós possamos levar a luz do Senhor, a tua palavra, principalmente o Senhor, o teu nome. E vidas sejam curadas, transformadas, através da gente levar o Senhor para essas vidas, em nome de Jesus. Bora ler! Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Aleluia! Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o criticavam, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Olha só, quando a gente não sabe o que Deus está fazendo na vida do outro, a gente não pode criticar. Porque a gente não estava lá, a gente não viu ele ter na visão, a gente não sabe o que está acontecendo. A gente tem que confiar que a gente não é Deus, né? E que só Deus é Deus e sabe de todas as coisas. Então, se as pessoas estão fazendo, se elas estiverem fazendo sem a direção de Deus, o problema é delas. Quem somos nós para criticar? E se as pessoas estiverem fazendo como Pedro estava fazendo e a gente criticando, a gente vai ser usado como boca de Satanás. Então, vamos refrear de qualquer crítica, qualquer julgamento na vida do outro e vamos deixar Deus trabalhar, saber que Deus, ele é Deus. Entregar para Deus todas as coisas. Quando vir um primeiro pensamento, porque às vezes a gente foi criado, né, nessa sociedade acostumada a criticar o outro. Quando vir um pensamento, tá ok, porque você não tem o controle do seu primeiro pensamento, mas rejeita ele, não alimenta, não continua naquele pensamento, não deixa gerar um comportamento igual aconteceu aqui com eles, né? De vir até Pedro e criticar. Valeu a pena ter parado, porque isso acontece muito e a gente precisa de vigiar. Vigiai e orai. Amém? Pedro, então, começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope, orando. Caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol que descia do céu, preso pelas 4 pontas e vinha até o lugar onde eu estava. Olhei dentro dele e vi quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: Levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor. Nunca entrou na minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu pela segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e então tudo foi recolhido ao céu. A ter acontecido 3 vezes, gente, significa que é verdade, vai acontecer. Ter acontecido 3 vezes é confirmação. É como aqueles sonhos, né? Os sonhos de Faraó, os sonhos de José, os sonhos do padeiro, do copeiro. Aconteceu 3 vezes como confirmação que vai acontecer. Na mesma hora, 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia chegaram à casa em que eu estava hospedado. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo. E entramos na casa de certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido na sua casa e dissera: Mande buscar em Jope Simão, chamado Pedro. Ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa.
Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então, me lembrei do que o Senhor tinha dito. João batizou com água, mas vós serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que deu a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar que podia me opor a Deus? Quando eles ouviram isto, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: Então, Deus também concedeu aos gentios arrependimento para a vida. Aleluia! Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, no entanto, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, glória a Deus, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, alegrou-se e os encorajou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Aleluia! Então Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram uma considerável multidão. Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Cristão significa pequeno Cristo, seguidor de Cristo. Então, somos nós cristãos. Amém? Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um, segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Gente, vamos prestar bastante atenção aqui, ó. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades. Cada um tem que ter cuidado do que é possível você ofertar, tá? E você vai decidir se você vai ofertar ou não. Então, eles decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Assim, o fizeram enviando ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então, vou aproveitar aqui e vou falar um pouco sobre o dízimo, né? O dízimo é 10% de tudo que a gente faz, nosso ganho, né? E esses 10%, ele é uma obediência ao Senhor, a uma ordenança do Senhor. Então, é para quê, né? É para nós mesmos, porque Deus não precisa do nosso 10%. E Deus nos dá tudo. Na verdade, Ele poderia nos cobrar 90% e deixar pra gente só 10%, né? Porque se a gente deve a vida ao Senhor e tudo que a gente tem é dele, ele poderia, né, nos pedir 90%, mas ele pediu só 10%. Então, a gente devolve para o Senhor para a gente mesmo ser abençoado, porque Deus não precisa, é a gente que precisa de dar o dízimo. Que a gente está falando, que a gente confia no Senhor. A oferta, quando você oferta na vida das pessoas, que você oferta na igreja, que é o além do dízimo, ele tem que ser do coração, ele tem que ser uma decisão sua. E também é para sua bênção, porque é mais bem-aventurado aquele que dá do que o que recebe. Então, quando você dá liberalmente, você vai receber liberalmente. E é assim que a matemática espiritual funciona. Então, você nunca perde por ofertar na vida das pessoas, mas você tem que ofertar também com disciplina. Olha aqui que eles faziam. Segundo as suas possibilidades. Então, você não vai ofertar porque fulano de tal está ofertando, então eu vou ofertar. Que foi o que Ananias e Safira fizeram, né? Deus não tocou no coração deles. Eles decidiram ir lá e mentir para o Espírito Santo.
porque todo mundo estava fazendo. Então, não siga a manada, vai pelo que o Espírito Santo está te falando, obedece, porque é melhor obedecer do que sacrificar, e veja mesmo se é o Espírito Santo que está te falando, porque quando o Espírito Santo fala, ele traz paz, você tem convicção, tá? Gente, vamos ter uma ótima noite, que Deus abençoe vocês, abençoe a sua família, abençoe tudo que você colocar a sua mão, seja abençoado em nome de Jesus. E que nunca falte nada na sua vida, mas que você sempre tenha tudo em abundância, que você transborde abundância em todas as áreas da sua vida. Espiritual, transbordando o Senhor Jesus, o Espírito Santo, bondade, misericórdia, domínio próprio, todo o fruto do Espírito Santo, e que você também transborde financeiramente em todas as áreas da sua vida, tá? Beijos, boa noite.